Oi, meus amores, vamos continuar com mais uma aula de arte. Em nossa última aula de arte, vocês não conseguiram localizá-la aqui no YouTube, não foi? Mas eu fiz questão de passar lá na nossa live, tentei mandar para vocês pelo WhatsApp, mas não deu porque o arquivo ficou grande. Mas se eu dividi-la, estava pensando, eu poderei sim mandar em duas metades, quem sabe, né? Então, quem quiser me avisa que eu divido e mando para vocês. Bom, a nossa última aula falava sobre uma grande viagem pela arte do Oriente. Você está lembrado do livro das Mil e Uma Noites, das mil e umas histórias contadas pela Sherazade? Você está lembrado disso? Que dentro de todas essas histórias tem a história do Aladim. E o que o Aladim tem a ver com essa viagem ao Oriente? Muita coisa. Primeiro porque a história do Aladim, ele viaja bastante. E ele viaja em cima de quê? Olha aqui a imagem. De um tapete mágico. Gente, essa história a gente sabe que não foi verdadeira, foi uma história inventada. Aliás, uma linda história inventada. É uma das mais lindas que eu acho. Mas tem um detalhe nessa história e nessa imagem aqui que é verdadeiro. Tão verdadeira e tão antiga, mas existe até hoje. Você pode me dizer qual é? Que detalhe é esse nessa imagem e na história do Aladim? O tapete. A verdade é que não existe um tapete mágico. Mágico só aqui na invenção e na história. Mas existem tapetes até hoje. Sim, o tapete no Oriente é uma expressão artística. É uma obra de arte. É possível ver muita beleza nessa estética toda e hoje vamos conhecer um pouco mais sobre essa arte? Então me acompanha. Olha só, quero mostrar para você o primeiro tapete lá do Oriente. Esse tapete aqui é um tapete turco, ok? Porque dependendo do lugar ou da região, eles têm características ou pequenos detalhes diferentes um do outro. Eu vou mostrar para vocês também agora um tapete persa. Existem muitos tapetes persas. Aliás, são os mais caros. Você sabia disso? Mas um pouquinho mais sobre esses tapetes. Vamos ver um pouquinho? Abre sua apostila na página 5, que a gente vai começar a falar um pouquinho. Primeira coisa, os tapetes surgiram não foi só para ser uma obra de arte, tá? A principal razão da existência e do pessoal lá dos orientais criarem o tapete foi pela necessidade. Havia uma função ter o tapete. Hoje nós também temos, mas é mais pela estética, para decorar. Eles tentaram e fizeram os tapetes primeiro para poder se protegerem da friagem, do frio. Você sabia disso? Apesar de que lá é um lugar bem quente, mas à noite esfria muito, porque é uma região mais deserta e o deserto tem essas características. Durante o dia, o sol, esquenta bastante, muito, chega, tem gente que nem sobrevive. E à noite, 0 graus, assim, muito abaixo de zero. Muito frio, gelado. Então, os orientais tinham esse costume de usar esses seus tapetes. Vale lembrar o seguinte, já que eu falei e o seu livro trouxe aí a imagem do tapete persa, vale lembrar o seguinte, que a Pérsia, ou persa, dependendo da etimologia, da raiz da palavra, existiu no Oriente, fica lá no Oriente Médio, mas assim, há muito tempo deixou de ser a Pérsia, ou a persa, os persianos, né? Enfim, hoje é
a região do Irã. Você sabia disso? Olha só. Então esse tapete persa, até hoje, ele é fabricado, ele é produzido lá no Irã, mas no mesmo lugar, na mesma região que antigamente se chamava Pérsia, ok? Bom, aí tem toda uma história que eu até já pesquisei, mas agora não dá e o vídeo ficaria muito curto e a gente ia fugir um pouco do objetivo da aula, que é essa obra de arte do tapete. Então eles usavam com a função de proteger do frio. Não existia para as residências deles, os locais, eles viviam muito em tendas, então eles não tinham e não existia naquela época pisos modernos como hoje nós podemos colocar carpete, que já é uma invenção que tem uma função parecida, né? Aquece um pouquinho. Não temos também esse tipo de piso que a gente usa na nossa residência, né, com ou madeira ou a cerâmica, não existia. Então eles usavam com a principal função de se protegerem do frio. E claro, aliado a essa necessidade, eles não iam fazer qualquer tapete. Então eles usavam a criatividade e por isso se tornava uma obra de arte. Outra característica interessante aí é que a obra de arte deles, se você olhar direitinho, eles representavam muitas figuras geométricas. Observa bem os dois modelos, os dois exemplos que estão aí no seu livro. Além disso, quando eles não representavam figuras geométricas, eles procuravam representar cores que faziam parte do dia a dia deles, da região deles, ou figuras de algum elemento que tivesse algum significado também da sua nacionalidade, da sua região, tá? E por falar nas cores, você sabia que as cores pelo menos até onde eu pesquisei, dos tapetes persas, eles têm um significado? E eu anotei aqui para não esquecer. Então, assim, é muito comum existir tapetes vermelhos. Ou quando não são vermelhos totalmente, mas assim, quando predomina mais a cor vermelha ou vermelha para vinho. Sabe por quê? Porque representa alegria, festividades para eles. Então, ter um tapete vermelho ali para aquecer a sua família e para decorar a sua residência era sinônimo de uma família cheia de alegria, festiva, tá? Era muito raro você encontrar, muito difícil você encontrar tapetes verdes. Sabe por quê? Porque quando alguém ousava fazer um tapete verde, o verde tinha um significado, um simbolismo com o sagrado, com a fé deles. Então não era para estar sendo pisado por qualquer pessoa ou de qualquer jeito. Então era muito difícil produzirem tapetes verdes. Você já viu um tapete persa totalmente verde? Então, era comum também eles fazerem tapetes azuis. Porque o azul, sabe o que significa para eles? Força e poder. E muitas vezes eles uniam essas duas cores, o vermelho com o azul, representando alegria, força e poder. Pode observar que a maioria dos tapetes, até os dos nossos dias atuais, eles são bem coloridos, para poder mesclarem quando não são tão coloridos. Aliás, e são coloridos porque muitos representam formas geométricas também, não é isso? E um detalhe também, é muito difícil você ver um tapete totalmente preto, principalmente fabricado lá na Pérsia. Por quê? Porque os tapetes, eles eram feitos por dois materiais naturais, ou lã de animais, ou das fibras de vegetais, de algumas plantas preparadas e importantes para isso. Então, eles tingiam essas fibras ou essas lãs para fazerem esses tapetes. Era uma mão de obra, levava-se muito tempo, era um trabalho muito, muito grande. Por isso que os tapetes produzidos manualmente, até hoje, acreditem, é muito caro.
por conta de tudo isso, porque realmente tem que ser um artesã, né? Um artesão que faça com muito capricho e leva-se tempo, dedicação, amor, criatividade e todo esse trabalho aí para poder preparar os materiais. Bom, então o preto, ele é usado nos tapetes, mas assim, porque era necessário aproveitar, porque assim, eles não conseguiam naquela época alguma pigmentação, alguma tinta, algum produto para tingir a lã ou a fibra de preto. Então era necessário aproveitar a lã de um animal que fosse preta. Entende agora? Então era raro ter bastante lã preta para se fabricarem bastantes tapetes todos pretos. Então era mais fácil eles aproveitarem a lã preta para fazerem detalhes, acabamento ou bordas. Então você percebe sim detalhes pretos, mas era difícil você encontrar. E aliás, se alguém encontrasse naquela época, era muito, muito rico para poder pagar por tantas lãs, por tantos animais, para poder ter um tapete daquele. Muito bem, aí na sua página 5 tem um RA, um QR Code, aí bem interessante para que você conheça um pouco mais. E agora eu quero mostrar essa outra imagem aqui para vocês, que se encontra na sua página 6. É uma tarefa que você vai pegar o material de apoio, onde tem lá várias figuras geométricas e você vai poder decorar o seu tapete. E aí você entra na brincadeira, na fantasia do Aladim. Você aproveita e imagina que você está decorando ou fabricando o seu tapete mágico, beleza? Só que tem um detalhe, muita gente já mandou foto para mim, com o nome, com a data, e você que não me mandou, aproveita e faz isso e me manda. Combinado? Não esquece de pôr o nome e a data. Ok, já aqui, olha essa imagem que está na sua página 7, a página 7 da sua apostila. O que você vê aqui? Uma artesã, uma senhorinha fabricando aí tapetes. O tapete, gente, era fabricado, o nome dessa obra de arte, ou o nome desse trabalho era tecelagem. Essa tecelagem era caseira. Como isso, caseira? Era feita em casa. As famílias, principalmente as mulheres, ficavam encarregadas de tecerem usando essas fibras, esse material que eu falei para vocês. E aí elas iam tecendo, elas criavam uma trama para poder montar as figuras geométricas ou a forma que elas queriam que aparecessem no tapete. Então, assim, era um trabalho de tecelagem artesanal, porque era feito em casa, usando as próprias mãos do seu artesão, do artista. Vamos chamá-lo de artista, porque afinal de contas saía uma bela obra de arte, tá bom? Então, como era isso? Você consegue ver aí essa produção de madeira, onde essa senhora está mexendo, trabalhando com as mãos? Esse equipamento é chamado de tear. Os teares eram feitos, esse aí já está bem moderno, mas antigamente eles faziam apenas com algumas madeiras e algumas cordas também, e assim eles podiam pegar as lãs ou as fibras e irem montando. Bem antigamente, quando não existia também fábricas para poder fabricarem e produzirem tecidos, era também dessa forma que eles criavam os tecidos para poderem fazerem suas roupas, se vestirem e se aquecerem, seus cobertores e tudo mais, certo? Então, o que mais que eu tenho aqui de interessante? Vale lembrar que, eu já comentei, um tapete feito manualmente, dessa forma, como eu disse, era muito caro. E hoje em dia ainda existe quem faça, mas precisa ser muito rico para comprar. Porque hoje as fábricas também já fazem essa produção em grande quantidade. Claro que não sai assim com toda essa beleza artística, mas é produzido também com material sintético, não usa o mesmo material. Então, assim, é uma produção, uma fabricação totalmente diferente desta obra de arte. Vocês entenderam?
Bom, meus amores, sobre essa arte maravilhosa que existe até hoje, que também nos aquece, que também ajuda na nossa ornamentação das nossas residências, essa obra de arte, ela tem tudo a ver, porque é um ponto principal marcado na cultura oriental. Não só no Irã, hoje, atualmente, e nem no passado, mas em outras culturas que fazem parte de todo o Oriente. Combinado? Eu vou deixar um vídeo bem curtinho também aqui, com uma moça especialista em tapetes persas, e ela vai trazer ainda mais curiosidades para aumentar o seu conhecimento. Beijo para vocês e nos encontraremos hoje à tarde em nossa aula ao vivo. Beijo no seu coração. O tapete persa mais antigo que existe é o tapete parisique, que ele é datado do ano de 2000 e pouquinho antes de Cristo. Então é um tapete muito antigo. Então a cultura do tapete persa é uma cultura milenar, uma cultura muito antiga. Então depois disso, claro que o Império Persa veio se formando, e aí o que é o tapete persa? O tapete persa é o tapete que é produzido no Irã. O tapete que é feito no Irã é o tapete que é o tapete persa, porque o Irã é a antiga Pérsia. Então todos os tapetes produzidos no Irã são os tapetes persas. Os outros tapetes produzidos no Afeganistão, na Turquia, no Paquistão, na Índia, na China, são tapetes orientais. São tapetes feitos à mão, são tapetes artesanais, feitos com fio de qualidade, com lã de qualidade, mas são tapetes orientais, não são os tapetes persas. O tapete persa, que é reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade, é o tapete produzido no Irã. Os tapetes iranianos são os tapetes que são feitos, eles se dividem em duas categorias: os tapetes tribais, que são os tapetes produzidos em tribos, são tribos nômades, então é o Shiraz, o Hamadan, o Bakhtiar, são tapetes que são feitos nas tribos, são tapetes em tons avermelhados, tapetes com tintas naturais, cores que são cores da natureza, né? E os tapetes de cidade, que aí são tapetes mais finos, que tem os pontos mais fininhos e tudo, são os tapetes feitos em cidades, hoje em dia são feitos em grandes cooperativas e tudo. Os tapetes tribais são os tapetes que eles carregavam, ele faz parte da cultura do povo iraniano, porque eles são os tapetes das tribos nômades, é o pedaço da casa que eles carregam. Então eles carregavam os tapetes, então vem as tendas e tudo, e à medida que eles iam se locomovendo, o piso da casa é o tapete. Então é dali que vem a única parte da casa deles que eles conseguiam carregar por onde eles iam passando. O tapete é carregado, por isso que ele é sagrado, por isso que ele tem os seus simbolismos, por isso que cada família, cada tribo caracterizava o seu tapete de alguma forma. É a referência que eles têm de lar, é o tapete. Então por isso que eles são considerados, né, pelos iranianos e pelo povo persa um patrimônio, uma coisa bem cultural deles mesmo. Eles têm cartões, então você pega o cartão, a gente vê com aquele desenho. Aí vai lá um fulano de turbante, uma cooperativa enorme, um monte de gente com seus teares lá, todo mundo com tear. E ele dita o cartão. Cortar outro, e daí vai, todo mundo tecendo. Ele dita, ele faz um ditado daquele cartão. Então saem vários tapetes iguais, ou muito igual não, porque como é feito à mão, um tem um errinho, mas eles são vários tapetes muito parecidos, ditados por uma pessoa só. A desvantagem do tapete persa, como ele é feito de fibra natural, né, a lã é uma fibra natural, o algodão é natural e tudo, ele é diferente do sintético. Os sintéticos todos, a gente pode dizer que todos os tapetes sintéticos hoje em dia, eles são antialérgicos. Porque eles têm um material sintético que daí o pó, a poeira não gruda, né, ácaro é mais difícil de grudar. Você bate, ele sai, né. Agora o persa não, o persa ele acumula, então você tem que passar a vassoura, passa de repente um pano úmido, que é bom para isso, né, pano úmido, pano com vinagre, né, vinagre branco, né.
Agora, limpeza de tapete, assim, sempre no sentido da cerda, nunca lavar ou passar aspirador no sentido inverso da cerda, sempre no sentido da cerda. Uma vez por semana, aspirador no máximo, não é todo dia. Vassoura não com a cerda muito abrasiva, né? Sempre uma cerda mais macia.